Antes, tiremos a trave dos nossos olhos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. Que cada um de nós faça um cuidadoso exame de si mesmo, para não julgar os outros temerariamente. O texto que lemos inicia a última parte do Sermão do Monte, na qual o Senhor fala do cuidado que devemos ter com o juízo temerário, arriscado e irresponsável que fazemos dos que estão à nossa volta. Isso vale também para a delicada área dos relacionamentos. Uma das colunas de sustentação da igreja é a comunhão, a koinonia. Comunhão implica em exercício de tolerância com as falhas e fraquezas uns dos outros. Sim, porque todos nós temos falhas e defeitos e nenhum de nós está pronto. No entanto, essa comunhão tem sido ferida por nossos julgamentos condenatórios dos nossos irmãos e familiares, comprometendo as nossas vitórias. O desejo do coração de Deus é que primeiro tiremos a trave de nossos olhos, para depois então nos atrever a mexer no cisco do olho do irmão. Embora nem sempre possamos nos envolver diretamente em certas situações, sempre podemos orar a respeito. Há momentos que precisamos recolher o braço de carne e confiar que o Senhor entrará com a providência. Na verdade, a palavra de Deus não nos proíbe de ver o que está errado, pois precisamos ter discernimento diante das situações, mas nos proíbe terminantemente de julgar o nosso irmão. O que Deus quer nos ensinar hoje é o que devemos fazer com a nossa descoberta. Há duas atitudes bíblicas que devem ser tomadas: orar pela situação sem compartilhar com ninguém, para que não vire maledicência, ou ir direto ao irmão em questão e admoestá-lo com graça e amor de Deus. Inevitavelmente, quando optamos pela primeira ação, Deus já se move em nosso favor. Sempre que acusamos, julgamos, sentenciamos, condenamos e amaldiçoamos, o fazemos pela eficácia do adversário, não de Deus. Tenho aprendido nesses mais de 30 anos de caminhada com meu Senhor que tudo em nossa vida faz parte de um treinamento específico de Deus para nós. O grande alvo desse treinamento, é que sejamos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não há uma só situação que não caiba a ação efetiva da graça de Deus. Devemos atentar para o fato de que a mesma lei de julgamento que aplicamos aos outros será aplicada a nós mais cedo ou mais tarde. Aprendemos duas lições com o Espírito Santo aqui. Primeira lição: não julguemos para que não sejamos julgados. Se exigimos justiça e retribuição pelas coisas erradas feitas contra nós, seremos tratados com a mesma receita. Você pode perguntar: por que então encontramos alguns salmos imprecatórios onde os salmistas clamam, clamam que seus inimigos recebam o justo castigo? Porque eles ainda não haviam experimentado o espírito da graça e de vida que experimentamos hoje. O papel de julgar não é nosso, mas de Deus. Quando oramos e abençoamos os nossos ofensores, a justiça de Deus se manifesta na medida dele. A nós não é permitido nem nos alegrar quando nossos inimigos são julgados por Deus. Em Provérbios 24:17, diz assim: quando cair teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Quando nos alegramos com a desgraça dos nossos inimigos, o Senhor desvia dele sua ira. Adivinha para cima de quem? Isso mesmo, para cima de nós. Muitos crentes têm sido derrotados porque têm clamado pelo juízo e julgamento de Deus sobre seus inimigos. Do mesmo modo, irmãos têm pedido o juízo de Deus uns pelos outros. No final das contas, todos ficamos travados, a graça não flui e a vitória não vem. Vamos hoje virar esse jogo em nome de Jesus Cristo, que haja libertação em nosso meio.
Segunda lição: devemos enxergar claramente, tirando primeiro a trave dos nossos próprios olhos. Se olharmos para nós mesmos com honestidade, perceberemos o que já recebemos de Deus, apesar de nós. O Senhor usou de misericórdia para conosco, para que tenhamos convicção de nossas próprias deformidades, para que assim possamos usar de misericórdia para com todos os deformados à nossa volta. O problema é que nos sentimos muito santos, muito justos, puros e inculpáveis aos nossos próprios olhos. Olhamos para os nossos irmãos com uma visão de raio-x, mas quando nos autoexaminamos, o fazemos através das lentes embaçadas de nossas próprias justiças. Nós nos achamos o máximo, temos responsabilidade com os nossos irmãos, mas para abençoá-los, precisamos tirar a trave que impede a nossa visão. Se quisermos receber misericórdia pelos nossos pecados, devemos exercitar misericórdia para com os que estão ao nosso redor. Recebemos aquilo que damos. É a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que Deus está requerendo de nós, que possamos entender que estamos em treinamento. Vamos começar esse treinamento fazendo uma faxina no santuário. Que não julguemos temerariamente os que nos rodeiam, para que não sejamos igualmente julgados. O papel de acusador é do adversário, não nosso. Sempre que acusamos, julgamos, sentenciamos e condenamos, o fazemos pela eficácia dele, não de Deus. Tem muito crente sendo usado pelo inimigo, sem se dar conta disso. Precisamos reprimir toda palavra de acusação e julgamento dos nossos lábios. Da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Por isso, não empreste seus ouvidos a nenhuma boca maledicente. Se não houver ouvidos curiosos, não haverá língua maledicente. Precisamos ser honestos e tirar a trave dos nossos próprios olhos. Só aí enxergaremos claramente para nos atrever a tirar o cisco que está nos olhos do nosso irmão. Que possamos hoje assumir um compromisso de exercitar a graça de Deus em nosso meio e lá fora, do mesmo modo. Afinal, foi para isso que fomos chamados por ela. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos abra os olhos, em nome de Jesus. Amém.